o alicerce sólido que nunca falha. E se eu dissesse que existe um alicerce tão sólido, tão inabalável, que nenhuma tempestade na vida pode derrubá-lo? E se eu dissesse que milhões de pessoas estão construindo suas vidas em areia movediça, quando poderiam estar em pé sobre uma rocha sólida? Hoje vamos descobrir o único alicerce que nunca falhou com quem realmente se firmou nele. Não se trata apenas de uma palestra motivacional. Trata-se de acessar uma fonte de poder que está disponível à humanidade há milhares de anos, mas que a maioria das pessoas nunca acessa. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como construir sua vida sobre esse alicerce inabalável. E, mais importante, como ativar a autoridade que o acompanha. Então, pegue sua Bíblia, se tiver uma, e vamos mergulhar em algo que pode transformar completamente a maneira como você encara cada desafio da sua vida. A crise do alicerce. Aqui está o que vejo acontecendo em todos os lugares que olho. As pessoas estão construindo suas vidas sobre alicerces que se movem como dunas de areia em uma tempestade de vento. Elas baseiam sua confiança em suas contas bancárias, mas os mercados despencam. Elas constroem sua identidade em seus cargos, mas as empresas reduzem seus quadros. Elas apostam seu valor em seus relacionamentos, mas as pessoas nos decepcionam. Elas confiam em suas próprias forças, mas os corpos adoecem e as mentes ficam sobrecarregadas. Jesus falou exatamente sobre esse problema em Mateus, capítulo 7. Ele pintou a imagem de dois construtores. Um constrói sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia. A mesma tempestade atinge as duas casas. Uma permanece de pé, a outra desaba completamente. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas não percebe nesta parábola. Jesus não está falando apenas sobre ser uma boa pessoa versus uma má pessoa. Ele está falando de algo muito mais específico. Ele diz que o construtor sábio é aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. O fundamento não é apenas crer em algo intelectualmente. Não é apenas concordar com bons princípios. O fundamento sólido, como uma rocha, é construir ativamente sua vida sobre as palavras específicas que saíram da boca de Jesus. E aqui está a chave. Essas palavras não eram apenas para as pessoas que estavam ali há 2000 anos. Mateus 28:20 registra Jesus dizendo: "Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Suas palavras são tão vivas e poderosas hoje quanto eram naquela época. Mas a maioria das pessoas trata a Bíblia como um antigo livro de história, em vez de um projeto vivo para uma vida inabalável. A substância da fé. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando você pensa em fé, o que lhe vem à mente? Um sentimento? Uma esperança? Um desejo? Hebreus 11:1 nos dá uma definição completamente diferente. A fé é a substância das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A fé não é um sentimento, é uma substância. Ela tem peso, ela tem realidade. Mas de onde vem essa substância? Romanos 10:17 nos dá a resposta: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas tentam desenvolver a fé por meio de pensamentos positivos ou excitação emocional. Mas a fé bíblica tem uma fonte muito específica. Ela vem da palavra escrita de Deus. Pense assim: se eu lhe entregasse a escritura de uma casa, esse pedaço de papel representaria substância, não é? Não é apenas tinta no papel. É a prova legal de que você possui algo real. Mesmo que você nunca tenha visto a casa, essa escritura é a evidência da sua propriedade. A palavra de Deus funciona da mesma maneira. Quando Jesus disse: "Pelas suas pisaduras vocês foram sarados", em 1 Pedro 2:24, não foi apenas um sentimento bonito. Esse é o seu documento legal. Essa é a sua escritura para a saúde divina. Quando Filipenses 4:19 diz:
Meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas. Isso não é ilusão. Esta é uma nota promissória do Criador do universo. Mas é aqui que a coisa se torna prática. Marcos 11, 23, 24 registra Jesus dizendo algo notável. Todo aquele que disse a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que diz lhe será feito. Observe a ênfase em falar. A fé não apenas crê, a fé fala. O poder ativado pela voz. É aqui que passamos da teoria para a aplicação. Sua fé tem uma voz, e essa voz carrega poder criativo. Veja Gênesis, capítulo 1. Como Deus criou tudo, Ele falou e tudo veio à existência. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Ele não pensou e trouxe a luz à existência. Ele não desejou luz. Ele falou, e o que Ele falou se tornou realidade. Agora, aqui está a parte incrível. Gênesis 1:27 diz que fomos feitos à imagem de Deus. Carregamos seu DNA criativo. E Jesus nos deu instruções específicas sobre como usar esse poder criativo. Em Marcos 11, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele não orou sobre isso. Ele não pediu a Deus para cuidar dela. Ele falou diretamente à árvore com autoridade. No dia seguinte, os discípulos a encontraram seca desde a raiz. Então Jesus se virou para eles e basicamente disse, vocês também podem fazer isso, falem com as suas montanhas. Mas observe algo crucial. Jesus não estava apenas inventando palavras na hora. Ao longo de seu ministério, quando falava com autoridade, ele estava expressando princípios que se alinhavam perfeitamente com o que o Pai já havia estabelecido. Quando ele disse à tempestade, paz, aquieta-te, ele estava falando com a autoridade do Salmo 89:9 que diz, tu dominas sobre o mar agitado, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. É por isso que é tão importante falar as palavras de Deus, não quaisquer palavras. Suas palavras carregam o total respaldo da autoridade celestial. Provérbios 18:21 nos diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras não são neutras, elas estão liberando vida ou morte em sua situação. Quando você enfrenta um problema de saúde, pode falar de morte sobre si mesmo. Estou tão doente, isso está piorando, acho que nunca vou melhorar. Ou pode falar de vida. Pelas pisaduras de Jesus, estou curado. Cada célula do meu corpo está respondendo ao poder curador de Deus. Quando você enfrenta a pressão financeira, pode falar de carência. Nunca tenho o suficiente, o dinheiro é tão curto, não consigo me sustentar. Ou pode falar de provisão. Meu Deus supre todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Sou abençoado para ser uma bênção. O segredo é alinhar suas palavras com as palavras de Deus, mantendo sua posição. É aqui que a maioria das pessoas perde a batalha. Elas falam de fé por 1 ou 2 dias, mas quando não veem resultados imediatos, cedem. Mas Efésios 6:13 nos dá uma estratégia diferente. Tendo feito tudo, permanecer permanentes. Permanecer firme não é passivo. Permanecer firme é uma escolha ativa para se manter firme, independentemente do que você veja, sinta ou vivencie no reino natural. Deixe-me explicar como é permanecer firme na prática. Significa que, quando o médico lhe dá um relatório negativo, você respeita a profissão médica, mas não deixa que esse relatório tenha a palavra final. Você se firma em Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Quando sua conta bancária parece vazia, você não entra em pânico. Você se firma no Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando os relacionamentos familiares estão tensos, você não desiste. Você se firma em Marcos 11:25. Quando estiverem orando, perdoem, para que seu Pai que está nos céus perdoe suas ofensas.
Permanecer firme significa continuar falando a palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Você continua declarando suas promessas, mesmo quando o inimigo sussurra que não está funcionando. Aqui está o que aprendi ao longo de anos, caminhando pela fé. Sempre há um intervalo de tempo entre o momento em que você planta a semente da palavra de Deus e o momento em que vê a colheita. Durante esse intervalo, sua função é permanecer firme. O diabo sabe disso, e é por isso que ele ataca com mais força logo antes do seu avanço. Ele enviará circunstâncias, pessoas, pensamentos, tudo planejado para fazer você desistir de se firmar na palavra de Deus. Mas Tiago 4:7 nos dá a estratégia vencedora. Sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como resistir? Permanecendo firme no que Deus disse. Quando o diabo traz medo, você se firma em 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando ele traz condenação, você se firma em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo não pode argumentar com a palavra de Deus. Ele não tem defesa contra ela. Quando você se apoia nas Escrituras, você está se apoiando em um terreno que ele não pode tocar. A conexão do coração. Mas aqui está algo crucial que muitas pessoas ignoram. Para que a palavra de Deus funcione em sua vida, ela não pode estar apenas na sua cabeça. Ela precisa entrar no seu coração. Romanos 10:10 diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A crença do coração é diferente da concordância mental. Você pode concordar mentalmente que a palavra de Deus é verdadeira, mesmo carregando dúvidas e medos em seu coração. A crença do coração acontece quando você medita na palavra de Deus, até que ela se torne mais real para você do que as suas circunstâncias. É quando as Escrituras deixam de ser algo em que você está tentando acreditar e se tornam algo que você conhece. Provérbios 4:20 e 22 nos mostra o processo. Meu filho, dá atenção às minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas palavras, não as deixes afastar-se dos teus olhos, guarda-as no teu coração, porque são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Observe a progressão. Dê atenção, incline o teu ouvido, não as deixes afastar-se dos teus olhos, guarda-as no teu coração. Isso é meditação. É assim que a palavra de Deus passa da tua cabeça para o teu coração. Quando eu estava aprendendo a andar pela fé, eu pegava uma escritura de cura, como 1 Pedro 2:24, e meditava nela por horas. Eu dizia em voz alta. Imaginava Jesus levando a minha doença na cruz. Agradecia a Deus pela minha cura antes mesmo de me sentir diferente. Por fim, pelas suas pisaduras fui sarado. Não era algo em que eu estava tentando acreditar. Tornou-se algo que eu sabia. Caiu da minha cabeça para o meu coração. E foi aí que o poder foi liberado. O mesmo processo funciona para qualquer área da vida. Pegue as Escrituras que se aplicam à sua situação, medite nelas dia e noite, fale-as em voz alta e deixe-as penetrar profundamente em seu espírito. Quando a palavra de Deus se enraiza em seu coração, ela produz frutos automaticamente. Você não precisa se esforçar e lutar para fazê-la funcionar. Ela funciona porque é viva e poderosa. Agindo com a palavra. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmos. A palavra de Deus não deve ser apenas ouvida ou mesmo crida, deve ser colocada em prática. Em Marcos, capítulo 5, há uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e não melhorava. Mas quando ouviu falar de Jesus, disse a si mesma: se eu ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. Observe que ela não apenas pensou,
Ela não apenas acreditou, ela agiu de acordo com o que acreditava. Ela abriu caminho pela multidão, estendeu a mão e tocou a orla da veste de Jesus. E imediatamente o sangramento parou. Jesus lhe disse: "Filha, a tua fé te salvou." O que ativou a cura dela? A fé dela. Mas como a fé dela foi ativada? Através da ação. É aqui que muitas pessoas ficam presas. Elas ouvem a palavra de Deus, creem nela de coração, até a falam com a boca, mas nunca tomam a ação correspondente. Se você crê em Deus para a cura, haja como se estivesse curado. Comece a fazer planos para o que fará quando estiver completamente bem. Se você crê em Deus para a provisão, comece a agradecer a Ele pelo seu suprimento e faça planos sábios para os recursos que Ele está enviando. Se você crê em Deus para a restauração de relacionamentos, comece a tratar as pessoas com o amor e o perdão que Deus lhe mostrou. A fé sem a ação correspondente é morta. Mas quando você age de acordo com a palavra de Deus, você libera o poder dela em sua situação. A palavra de Deus é como um remédio. Você pode ter um frasco de remédio na prateleira, mas se nunca tomá-lo, ele não vai te ajudar. Você precisa tomar o remédio para que ele funcione. Da mesma forma, você precisa agir de acordo com a palavra de Deus para que ela produza resultados em sua vida. Deixe-me deixá-lo com esta verdade. A palavra de Deus é o único fundamento que nunca falhou para quem realmente se firmou nela. Todos os outros fundamentos acabarão rachando sob pressão. Mas quando você constrói sua vida na palavra de Deus, você está construindo sobre uma rocha que nunca pode ser abalada. Hoje, quero desafiá-lo a tomar uma decisão. Pare de construir sua vida sobre areia movediça. Pare de confiar em coisas que podem te decepcionar. Encontre as Escrituras que falam sobre a sua situação. Anote-as, medite nelas, fale-as em voz alta, permaneça firme neles, não importa o que você veja ou sinta, e tome atitudes que estejam alinhadas com o que você acredita. A palavra de Deus é viva, poderosa e funcionará para você, assim como funcionou para milhões de outras pessoas ao longo da história. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que derrubou os muros de Jericó, que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Deus respalda cada promessa em sua palavra com todo o poder do céu. Sua vitória não é apenas possível, é garantida quando você se mantém firme na palavra de Deus. Agora vá e construa sua vida sobre a rocha que nunca falha. Ouça, preciso que você ouça isso com o coração, não apenas com os ouvidos. Agora mesmo, enquanto assiste a isso, Deus vê exatamente onde você está. Ele vê a montanha que você está enfrentando. Ele vê o medo que tenta te agarrar às 3 da manhã. Ele vê os relatórios médicos, a conta bancária vazia, os relacionamentos rompidos, os sonhos que parecem impossíveis. Mas aqui está o que ele também vê. Ele vê a sua própria palavra operando em sua vida. Ele vê vitória, onde você vê derrota. Ele vê cura, onde você vê doença. Ele vê provisão, onde você vê carência. O mesmo Deus que tirou os filhos de Israel de 400 anos de escravidão. O mesmo Deus que abriu um caminho através do Mar Vermelho quando não havia caminho. O mesmo Deus que trouxe Jesus de volta dos mortos. Esse mesmo Deus está esperando que você acredite na sua palavra. Talvez você já tenha se decepcionado antes. Talvez você tenha orado e parecia que nada aconteceu. Talvez você tenha tentado ter fé e sentido que estava apenas se enganando. Mas estou aqui para lhe dizer hoje, a palavra de Deus nunca falhou. Nenhuma vez. Nunca. E não vai começar a falhar com você. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Antes de fechar este vídeo, antes de rolar para outra coisa, quero que você tome uma decisão. Agora mesmo. Não amanhã. Não na semana que vem. Agora mesmo. Encontre uma escritura, apenas uma, que fale sobre a sua situação. Escreva-a.
Coloque-a onde você a veja todos os dias. E pelos próximos 30 dias, quero que você recite essa escritura em voz alta todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir. Não se preocupe se você sente isso. Não se preocupe se você vê mudanças imediatamente. Apenas seja fiel em proclamar a palavra de Deus sobre sua vida por 30 dias. E eu prometo a você isto: Deus honrará a sua palavra. Ele não pode mentir. Ele não pode falhar. O que ele prometeu, ele realizará. Sua transformação não está apenas chegando. Ela já está aqui. Você só precisa expressá-la e manifestá-la. Se esta mensagem despertou algo em seu espírito, clique em curtir, agora mesmo como um ato de fé. Inscreva-se porque acredito que Deus tem mais para você ouvir. E compartilhe isso com alguém que precisa saber que sua situação não é permanente. A palavra de Deus é. Deixe um comentário abaixo e me diga: qual é a única escritura na qual você vai se firmar pelos próximos 30 dias? Quero concordar com você em oração pela sua superação. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para você hoje. Não perca mais um momento construindo sua vida em nada menos que a inabalável palavra de Deus. Sua vitória começa agora.